Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de rejeição, ansiedade, codependência. Meu nome é Luzia. Nasci em São Paulo, em uma família pobre e disfuncional, sendo a caçula de 5 filhos. Minha mãe trabalhava fora, me deixando ainda bebê aos cuidados da minha irmã mais velha, com 8 anos, e com os meus irmãos de 7, 5 e 3 anos. Meus pais tinham um relacionamento conturbado e uma confusão espiritual muito grande, ora na igreja, seguindo padrões e procedimentos, ora em outras religiões. Minha primeira infância foi marcada por traumas de um pai violento, abusivo e omisso. Dentro deste ambiente, venci tudo que a alma de uma criança não poderia suportar: incesto, aborto, tentativa de suicídio, assassinato cometido pelo meu pai e, consequentemente, separação dos meus pais. Isso gerou em mim o sentimento de rejeição, abandono, desproteção, inadequação, insegurança, timidez extrema e muito medo. Tive muita dificuldade de aprendizado e, com isso, repeti de ano algumas vezes, me causando muita vergonha. Não existia rotina e ordem na minha casa, e isso me desenvolveu um quadro de ira implosiva, e minha visão de família e sexo era totalmente distorcida. Aos 13 anos, descobri 2 nódulos grandes em cada mama, e ao contar para minha mãe, ela ignorou com isso, construiu uma muralha entre nós. Perdi minha adolescência cuidando dos 2 filhos não planejados da minha irmã mais velha. Nessa época, fiz milhões de votos secretos, que não me pareceria com os membros da minha família, e assim estabeleci minhas próprias regras, pois tinha medo de me perder em tanta inversão de valores. Decidi não fazer o que todo mundo estava fazendo, por isso só acarretava em vergonha, culpa e consequências definitivas. Aos 17 anos, meu primeiro namorado, que foi um relacionamento destrutivo, que deixaram muitas marcas, e com isso me tornei uma pessoa extremamente irada, perfeccionista, impositiva e vingativa. Nessa mesma época, procurei o médico e os nódulos eram benignos e foram removidos. Meu relacionamento com minha mãe e meus irmãos era de indiferença, era cada um por si. O relacionamento na escola e com os outros eram seletivos. Qualquer amizade que se assemelhasse ao comportamento da minha família era totalmente excluído da lista. Tinha necessidade de ter uma identidade diferente da minha casa. E isso afastava as pessoas, por isso tinha que ser do meu jeito, do jeito que eu queria, na hora que eu queria e como eu queria. Para mim, Deus era alguém soberano, que esperava o primeiro erro para me acusar e punir, pois enxergava Deus do mesmo modo que via meu pai, biológico, abusivo, ausente, indiferente e muito ocupado para se preocupar comigo. Na minha juventude, a ira e perfeccionismo e imposição dominava a minha vida, me fazendo perder oportunidades de amizade, relacionamento e emprego. Comecei a trabalhar e, com isso, a compulsão por gastos me dominou. Toda a privação que tive na minha infância e adolescência era substituída por tudo que meu salário podia comprar. E, com isso, estava sempre endividada e com meu nome sujo. Não tive problemas com dependência química em nenhuma fase da minha vida. Porém, o perfeccionismo e compulsão governavam a minha vida. Escondia a minha necessidade de aceitação e aprovação no perfeccionismo. Quanto mais habilidades possuísse, mais aprovada e aceita seria. Após o rompimento de mais um relacionamento, o desespero, culpa, decepção me levaram a aceitar o convite de ir à igreja que minha mãe frequentava. O sobrinho mais velho que cuidei, aos 10 anos de idade, foi vítima de acidente de trânsito, e eu escondi a dor dentro de mim. Com minhas feridas envernizadas, logo me batizei e comecei a fazer a obra sem Deus, pois cumpria todos os horários e procedimentos propostos, mas a orfandade gritava dentro de mim. Não tinha nascido de novo. A Luzia irada e vingativa achava que era convertida, estava sempre pronta para julgar e condenar o próximo.
Tinha necessidade de ocupar o meu tempo, a fuga perfeita para toda a dor instalada na minha alma. E foi nessa maneira que conheci o Edmilson, hoje meu marido. Ambos fazendo a obra. Oramos por 6 meses e 6 meses depois estávamos nos casando. Não demorou muito para perceber que fui precipitada, pois me vi casada com um homem maturo e frio, que não estava interessado em me conhecer. E eu totalmente ligada emocionalmente no meu ex-noivo, que já estava casado. E depois de 3 meses de casamento, estava grávida. Qualquer tentativa de desistência caiu por terra. E mais um voto secreto se estabelecia. Permaneceria casada para não repetir a história da minha mãe e irmãs, que foram reprovadas por mim. Não sabia ser filha, logo eu tinha muito medo de ser mãe. Então, em oração, consagrei meu filho ao Senhor, que me respondeu que me capacitaria e não me abandonaria. Meu marido sonhava em ser pai novamente, porém eu, mergulhada na decepção e frustração, não quis, pois na minha visão, se eu errasse como mãe, que fosse apenas uma vez. Estava apenas pensando em minhas dores, sem me importar o que meu marido pensava ou sentia. Um casamento sem intimidade, onde nem eu, nem o meu marido sabia das dores, gostos e sonhos um do outro, vivendo uma enorme escassez financeira. Eu cuidando da família e meu marido ausente e sendo consumido pelas obrigações da igreja. Em 2001, minha mãe faleceu aos 56 anos, com todos os sintomas de depressão. E eu, que tinha sido treinada para não chorar e não expressar sentimentos, não vivi o luto, pois a religiosidade não permitia. Luto era para fracos. No mês seguinte, mudamos para São José dos Campos, pois meu marido tinha sido abençoado com o tão esperado emprego que mudaria a nossa vida. Porém, não foi isso que aconteceu. Ele se comprometeu demais com o trabalho e, com isso, nos afastamos da igreja e começamos a sofrer as consequências desse afastamento. Eu depressiva pelo luto e mudança de cidade, e ele cada vez mais ausente, frio e distante. No ano de 2010, descobri uma traição do meu marido, o que agravou ainda mais o casamento que já estava em crise há muitos anos. Revoltada com a situação, decidi dar o troco, e isso trouxe o inferno para nossa casa, pois o meu filho, com 14 anos na época, teve que ser o pacificador de 2 adultos tomados pelo ódio e vingança. Em 2012, a minha irmã, de 44 anos, faleceu da mesma forma que minha mãe, com todos os sintomas de depressão. Tentei mais uma vez driblar a dor, mas dessa vez não consegui, e a depressão bateu à minha porta, em meio às trevas. O Espírito Santo me perguntou: você vai fazer como sua mãe e sua irmã? Vai desistir de viver? Dessa maneira cheguei na IC, com um abismo na minha alma, dor da rejeição, ira, lutos não vividos, casamento marcado pelo adultério, depressão, sem nenhuma expectativa de vida. Demorei 1 ano para me desarmar, pois culpava Deus de todas as mazelas da minha vida. Foi nesse ministério maravilhoso onde consegui externar todas as minhas dores, vergonha e culpa. As primeiras partilhas não saíam palavras da minha boca, mas muitos soluços. Só ali eu entendi a dor imensurável que eu carregava em todas as áreas da minha vida. A sexta-feira passou a ser a minha total prioridade, pois tinha chegado no limite. Não queria continuar com as máscaras de pessoa perfeita, que sempre ouvia as pessoas e tinha um conselho para dar, mas queria expor tudo que estava escondido dentro de mim e o que realmente eu era, uma mulher insegura, medrosa, que se preocupava com o que iria falar ou pensar de mim, e que eu precisava desesperadamente de ajuda e mudança. Eu queria ter um verdadeiro encontro com Jesus. E quando isso aconteceu, consegui perdoar minha mãe, depois de 14 anos do seu falecimento, de provar para tudo e todos que era capaz. Perdoei as pessoas que me feriram e quem eu feri. Perdi o medo de dirigir, a ansiedade que me levou à insônia desde os 16 anos foi curada.
hoje tenho o sono dos céus. No meu processo de cura, outros nódulos que tinham surgido desapareceram, e eu e meu marido reparamos todos os segredos que tínhamos entre nós, trazendo à luz os adultérios escondidos, e Jesus, com sua imensa graça, compaixão, nos lavou e restaurou nosso casamento. Fizemos a reparação com nosso filho, que nos perdoou. Hoje os sintomas de rejeição, como aceitação, aprovação e perfeccionismo, foram substituídos pela graça de Jesus. Posso errar sem medo e culpa. Não me preocupo com o que falam ou pensam a meu respeito. Apenas busco a cada dia ser aperfeiçoada por aquele que me amou primeiro. Todos os relacionamentos rompidos foram restaurados. Tudo se fez novo em nossa vida. Acabou a compulsão, aprendi a usar os recursos que Deus nos dá. Outro sobrinho que cuidei, hoje recluso há 17 anos, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E disse que quando receber liberdade, virá nesta amada igreja dar o seu testemunho de transformação. Olhando a minha única foto de infância, me deparo com graça, amor e misericórdia do Pai, que nunca desistiu de mim. A mais improvável foi chamada por detrás das malhadas para o chamado e propósito que Ele tem para mim. Nossa parentela tem sido impactada e alcançada pela transformação em nossa família. No carnaval deste ano, depois de resistir ao Espírito Santo que tinha me confrontado a procurar meu pai, sem ao menos saber se ele estava vivo, eu decidi obedecer. Fui ao estado do Paraná e me reconciliei com meu pai, que se encontra doente, sendo cuidado por uma família de anjos que Deus colocou em seu caminho. Nesse encontro, pedi perdão, fiz o que Jesus me pediu. Ensine seu pai o que é perdão. Meu pai aceitou Jesus, perdoou minha mãe e seus antepassados e abençoou sua descendência. Ouvir meu pai me chamando de filha foi libertador, pois há muito tempo não ouvia essa palavra. Pude dizer com o coração cheio de graça: Pai, eu te amo. A paternidade biológica foi restaurada e logo a paternidade do nosso Pai eterno foi consolidada. Muitas cadeias foram quebradas através deste encontro. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Agradeço meu Pai Celeste por me tornar sua filha, aos nossos pais espirituais, Rose e Moacir Gioconde, que nos acompanharam em todo o processo. E esse ministério que me aceitou e me amou, e esta família igreja que nos gerou em oração. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Somos líderes de célula Negócio Fechado, meu filho é líder de célula Extreme. Juntos servimos neste ministério, estendendo a mão àquele que passou ou está passando pelas dores que superamos em Cristo. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Obrigada pelo silêncio de vocês.